Bem-vindos ao podcast Adega, o mais influente podcast de vinhos do Brasil. Bastidores, conversas e entrevistas exclusivas sobre o fascinante mundo do vinho. Olá a todos, bem-vindos a mais um podcast e videocast da revista Adega. Eu sou Cristian Burgos, editor da revista, e comigo está Eduardo Milan, que é editor de vinhos da revista e também o responsável por todas as degustações dos guias. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso guia de Portugal, que está para ser lançado amanhã. Edu, seja bem-vindo de muitas viagens, bem-vindo ao nosso podcast, mas também bem-vindo de novo a São Paulo. É isso aí. Um prazer estar de novo com vocês, um prazer estar de novo com você, Christian, para a gente conversar um pouquinho sobre os vinhos portugueses, que esse guia tá bem bacana. É verdade, estou chegando de viagem do Sul de ontem, de uma degustação de um evento que teve na Casa Valduga, e de final de semana, na semana passada, e no final de semana eu estava no Chile fazendo a final de Descorchados com o Patrício. Foi Patrício e alguns grandes produtores, né? Isso. Que viajam para participar só dessa final. Muita gente cruza Sebastião a cordilheira, Zucardi, indo de Mendoza para Santiago para isso. Isso, exatamente. Muito bem. Vamos lá. Me fala um pouco sobre o que você viu de mais interessante nos vinhos portugueses. Para todo mundo, o vinho de Portugal ocupa entre a terceira e quarta posição dos principais exportadores para o Brasil, entre a segunda e terceira posição dos principais exportadores de vinho para o Brasil. Esse ano a Argentina deu uma esticada e deixou Portugal um pouco para trás, mas até o ano passado era normal a gente ver Portugal e Argentina lutando pela segunda posição. E o que faz do Brasil um dos países onde os vinhos portugueses têm mais penetração e reconhecimento em termos de market share. Fala para a gente um pouquinho por que você acha que isso acontece e o que você sentiu nesse guia, Edu? Legal. Só complementando um pouquinho, que inclusive tem alguns produtores de Portugal que isso é um pouquinho fora da curva de outros países, que o principal mercado é o Brasil, né? É verdade. Por exemplo, tem produtores argentinos que têm grandes, como é que se diz? Grande volume de vinhos para o Brasil. O Brasil é relevante, mas acontece que geralmente não é o principal mercado. Tem geralmente outros mercados, como Estados Unidos, essas coisas. E em Portugal tem vários produtores que o principal mercado é o Brasil. Então, Cristian, a gente está na terceira edição do guia, né? A gente começou na edição de 2020, essa edição que vai chegar na nossa mão amanhã e vai ser lançada na segunda lá no evento do Shopping Vila Olímpia, junto com os vinhos com o Guia Espanha, né? Eu não sei se você falou, são 42 produtores, né, Christian? 42 produtores entre Portugal e Espanha. Vai ser super divertido. São super produtores também. Vai ser bem bacana. E vai ter grandes vinhos, entre os melhores que a gente degustou nos dois guias. Vai ser uma experiência muito interessante. Eu acredito que muitos produtos que as pessoas ainda não tiveram oportunidade de provar. Se provaram o vinho, então possivelmente não provaram a safra que vai estar lá disponível no evento. E o que eu acho legal é que é como fazer. Eu não participo de todas as degustações, mas afinal eu participo, e é como fazer uma final, né? Porque você tem a oportunidade de degustar os vinhos, destaques lado a lado ali, e fazer seu próprio julgamento. Então, e também, acima de tudo, além de fazer um julgamento, você aprende muito. Pela comparação, você aprende muito. E você ganha uma ótica, que é uma visão ampla do que está acontecendo, de melhor na vitivinicultura, tanto nesse caso, tanto de Portugal quanto de Espanha. Mas me conta um pouco como foi a degustar os vinhos portugueses esse ano. Quantos vinhos você degustou esse ano em comparação com o ano passado, inclusive? Vou fazer um panorama geral desde quando a gente começou o primeiro guia, né? A gente continua fazendo aquele método, essa decisão, a gente continua, que a gente está degustando somente os vinhos, buscando um foco nos vinhos que são comercializados e exportados para o Brasil, importados para o Brasil, perdão. E no primeiro ano, a gente degustou em torno de 400 rótulos, que foi 2020. O ano passado, a gente chegou perto de 500. E esse ano, a gente passou os 600, o que é muito legal. E esse ano, a gente também teve um recorde de vinícolas. Eu pedi ajuda aos universitários aí, o André Mendes, e ele acabou de me falar que foram 123 vinícolas. Eu sabia que era acima de 100. Foram bastante vinícolas. Mais do que eu pensava. Eu achei que tinha sido um pouco mais de 100, mas 123 é bem bacana.
e o guia ganhou bem mais páginas que o do ano passado. Por isso que se o não me custo da engano, impressão subiu assim. Tá fazer o quê? explicado. 50 isso. páginas a mais aí. Mas é que teve mais vinho. E assim, Christian, mais uma vez é uma confirmação do que a gente tem percebido. Não que a gente não soubesse isso antes de degustar para o guia, mas acontece que quando você faz uma degustação para um guia, você acaba tendo uma visão cada vez mais completa e panorâmica do cenário, do que está acontecendo e tudo. E é uma confirmação dos outros anos que, em termos de relação qualidade-preço em todas as faixas de preço, hoje Portugal, em termos de país da Europa, eu acho que ele é o principal, né, nesse quesito, e tem condição de competir com os vinhos chilenos e argentinos que também, e de um jeito muito bom, são vinhos muito competitivos. E daí pode ser que tenha alguém que vai falar assim, mas tem muitos vinhos que não tem essa qualidade, tem muitos vinhos que estão em supermercado e tudo, mas daí tem o garimpo, né? A gente quando as pessoas estão falando isso, estão falando de vinhos entre 30, 40, 50 reais que chegam de Portugal aqui. Mas a gente provou vinhos nessa faixa de preço, lógico que daí não é a maioria, que são indicáveis sim. Muitos deles, inclusive, a gente já colocou no clube ou irá colocar, né? Na categoria Legal, Edu. Silver. Legal. Eu acho um bom ponto você levantar isso. Também gostaria de só fazer um adendo, assim, um contraponto de que hoje em dia, quando a gente fala de vinhos de supermercado, tem supermercados que vêm fazendo um trabalho excelente de seleção de vinhos e às vezes com importação direta e muitas vezes comprando dos mesmos importadores dos quais a gente está degustando. Mas, de fato, os vinhos portugueses e os europeus em geral sofreram muito nesse ano por conta do aumento dos custos logísticos, né? Para você ter uma ideia, para quem não sabe, antes do Covid, o aluguel de um container custava cerca de 800 a 900 dólares, hoje chega a 10 mil dólares o aluguel de um container. Então, quando você divide esse montante de dólares por uma dezena de milhares de garrafas, 14, 15 mil garrafas dentro do container, num vinho muito caro, um vinho de 20 dólares, 30 dólares, você está acrescentando 50 centavos de dólar no preço. Agora, se o vinho é muito barato, você está acrescentando, às vezes, 10, 20, 30%, 40% de custo no produto. Então, ficou mais difícil de encontrar vinhos europeus bons num posicionamento de preço mais baixo, porque os custos subiram demais, e daí os preços também subiram, e daí tem um descolamento entre o custo e as pontuações, que é uma coisa que a gente sempre avalia aqui na revista. Às vezes a gente degusta um excelente vinho, ele tem 90, 91 pontos, mas o preço dele está descolado dos outros vinhos ou das outras opções de vinhos do mundo inteiro com 90, 91 pontos, né? Então, a gente olha bastante isso. E Portugal estava nadando de braçada nos vinhos mais acessíveis aqui no Brasil nos últimos anos, e a Europa inteira sofreu um pouquinho com isso. Mas você tem toda a razão quando você traz esse fato de que a relação custo-benefício de Portugal, na minha opinião, sobretudo nos vinhos de médio ranking para mais para cima, é excepcional, considerando até o fato de estar na Europa, mas também concorrendo com os vinhos sul-americanos em geral. É isso aí. Então, e mais uma vez, foi isso, Christian, mas também falando da média. Daí também tem outra coisa. Como a gente degusta os vinhos que já tem uma pré-seleção dos importadores, eu creio que muitas das coisas que a gente não classificaria numa degustação normal para um guia, a gente talvez não chegue a degustar, né? Mas o bom sinal disso é que o mercado o nível de vinhos portugueses que está no mercado brasileiro, se a gente vai falar em termos gerais, é muito bom. O nível médio é muito bom. E daí um destaque também para os vinhos ícones, né? Se a gente vai colocar assim, tem vários destaques, mas eu podia colocar dos ícones. Portugal tem uma gama de vinhos vinhos de ícones ou vinhos de alta gama. Ele tem um conjunto de vinhos de alta gama em que você tem vinhos de super qualidade com preços que às vezes é um quarto ou um terço
de um vinho de mesma qualidade, que falar de mesma qualidade é complexo, mas de qualidade comparável, que se a gente for colocar da França ou da Itália, entendeu? Porque, ou mesmo de alguns lugares ícones da Espanha. E daí alguém vai falar assim, mas o Douro pode ser que tenha o Dão. Sim, tem alguns vinhos que se descolam dessa teoria que eu estou falando. Mas se a gente for ver, dos vinhos que a gente degustou para o guia, tem muitos vinhos abaixo de R$1.000 que eles têm pontuações altas, e abaixo de R$500 também, naquela franja entre R$300 e R$500, depois 500, 700, que se você for comparar com as pontuações de vinhos italianos e franceses, isso é só um exemplo, nessa mesma faixa de preço, vai ser difícil você encontrar vinhos com essa pontuação nessa faixa de preço. Você descobre que o cara estava degustando no Chile durante muitos dias, ou falando muito em espanhol, quando ele começa a falar na franja de preços. Aí você já... Aí você descobre. Mas você tem toda a razão. Você tem toda a razão. Essa faixa de preços é uma faixa que eu adoro procurar os vinhos portugueses aí, entre R$500 até R$1.200, você encontra umas joias mesmo, né? E vinhos que, proporcionalmente, pelas notas que teriam, seguramente custariam o dobro. Inclusive, aqui na América do Sul, você consegue encontrar vinhos portugueses num posicionamento de preço e qualidade muito, muito, muito especial. A gente podia falar um pouquinho. Você gosta de me falar, ou você me falou durante a degustação da final, que você sempre se surpreende, ou se surpreendeu especialmente com os brancos portugueses. Você podia falar um pouquinho sobre isso, Edu? Então, Cristian, é que eles têm... como eu posso dizer? É uma coisa surpreendente pela consistência, de novo, em cada faixa. Mesmo você pegando um vinho português branco de R$80, R$90, geralmente ele tem uma pontuação super boa, tanto que muitos deles a gente coloca no clube brancos, aquele clube de até R$280. E daí você vai subindo, e aí você consegue ter um nível de vinho altíssimo entre R$200, 150, 180, 250. E você tem vinhos de R$400 que levaram 94 pontos, entendeu? Que eu acho uma coisa bem legal. E é consistente, você não é um produtor, você prova de vários produtores, de várias regiões. E daí uma pessoa pode perguntar, até do Alentejo? Até do Alentejo. Tem várias surpresas de brancos no Alentejo, cada vez mais, né? Com essa busca geral de colher mais cedo, de maior frescor e mais nitidez de fruta. Então, mesmo nos lugares mais quentes, a gente tem tido isso. E já que a gente está falando disso, eu acho que as pessoas querem saber quais foram os vinhos que se destacaram no guia esse ano e na nossa final especial. Legal. Eu vou falar do vinho que foi mais pontuado, que eu vou falar por categorias, né? Que é como a gente divide no nosso ranking. A gente tem a categoria melhor tinto, depois a gente tem a categoria melhor branco, depois a gente tem a categoria melhor rosé, melhor espumante, e no caso de Portugal e de Espanha, a gente tem melhor fortificado também, que é o fortificado, seria o vinho do Porto, o vinho, no caso de Portugal, da Madeira. O vinho, Portugal tem uma gama imensa de vinhos, assim como a Espanha tem os Jerez, né? Então, como melhor tinto, quem ganhou esse ano foi o Quinta do Crasto, Vinha Maria Teresa 2018, que você deve lembrar bem desse vinho. Lembro bem desse vinho. E a final, só para as pessoas entenderem, a gente faz a final às cegas, né? E a final tem várias etapas. Primeiro a gente vai fazer a final do Douro, e daí a gente separa os melhores do Douro, que vai disputar junto com os melhores do Dão, os melhores do Alentejo, e assim por diante. Depois que a gente faz isso, a gente tem uma outra, como se fosse uma semifinal, que a gente vai pegar os que se destacaram e junta todos de novo para fazer a final do tinto. E depois, às vezes, a gente tem até uma segunda vez para a gente tirar a tempo. Então, esse vinho, ele foi sendo peneirado longamente, durante várias horas ali, do nosso dia de degustação. Depois, os destaques... daí a gente teve 4 destaques tintos com 96 pontos. Eu vou falar rapidinho, que foi o Criseia, 2018. Aí tem o Grande Rossim, 2019, que é do Alentejo. E depois teve um outro Quinta do Crasto e o Quinta do Vale-Meon. Qual o outro Quinta do Crasto que foi? O Vinha da Ponte. Só que daí em 2016. Os dois single winners deles, né? Tá bom, legal. Que são espetaculares.
E daí, o branco, a gente tem sempre um vinho que está sempre ali entre os melhores, que é o ano passado ele não foi, ou se não foi, e esse ano foi de novo, como no primeiro ano, o Bussaco Reservado Branco 2017, e a gente teve um Dolion, esses dois com 95 pontos, um vinho do Alentejo, do Paulo Laureano, que a gente também deu 95 pontos, que esse vinho estava incrível, não sei se você lembra dele, que você até fez uma comparação que parecia um Borgonha, assim, lembrava, Sim, né? sim. Então, Sabe o que eu acho legal desse vinho? É um renascimento, um ressurgimento do Paulo Laureano. Eu encontrei ele na Provine, em Düsseldorf, esse ano, e ele é um mega enólogo, um super enólogo, um cara gentilíssimo e sempre fez grandes vinhos, mas ele recebeu um aporte econômico e de gestão na vinícola, né? Agora ele tem um sócio para tomar conta da parte de business, que era uma área que ele não gostava de fazer e não fazia com perfeição, para se dedicar ao que ele destrói, que é fazer grandes vinhos. E eu acho que isso que aconteceu é uma prova de que ele retomou o caminho dele, e eu fico super feliz pela gente de poder degustar grandes vinhos do Paulo Laureano de novo, e, sobretudo, feliz por ele, porque eu admiro muito o trabalho dele, está se recolocando com força, de novo, nas grandes produções de não, vinho. e vale falar que esse vinho, acho que não me engano, era uma faixa de R$600. Eu não lembro o decor agora o preço, mas é isso. É aquilo que confirma aquilo que eu estava falando. Isso aí. Esse vinho é um vinho Isso que aí. envelhece super bem. E daí a gente teve vários destaques brancos, que eu não vou nomear aqui, que daí a pessoa vai comprar o guia para descobrir. Que teve vários 94. Daí a gente vê a consistência. Por exemplo, a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vinhos premiados com 94 pontos como brancos de Portugal, que isso é um número, assim, se a gente for ver, não é um número pequeno perto do volume de vinhos que a gente degustou, mas tem uma massa, que agora eu não vou lembrar o número, mas é impressionante a massa entre 92 e 93 pontos de vinhos brancos que a gente degustou, de qualidade, tudo, coisas muito bacanas. Alguns deles já vão estar no clube Black of Head nos próximos meses aí, que inclusive legal, no próximo mês já vai ter. Legal, tem que fazer a propaganda. Um spoiler, propaganda e um spoiler também. Não é que dá tanto trabalho escolher os vinhos do clube, então tem que... E é uma seleção tão criteriosa que a gente faz todo mês, de 27 vinhos, que dá um trabalho, então merece ser, como é que se diz, ressaltada durante um tempo. E daí a gente tem um super espumante esse ano, do Osvaldo Amado, que é o raríssimo by Osvaldo Amado Extra Bruto, 2006, que a gente deu 94 pontos também. E assim, nessa categoria, a gente não vem muito espumante, apesar de Portugal fazer ótimos espumantes e ter uma gama de espumantes em Portugal para ser comprada, aqui no Brasil chega pouco, mas os que chegam têm grande qualidade, né? Fora esse, tem sempre o Vértice, que está sempre ali entre os melhores, mas esse ano esse se destacou. E aí, cabe fazer um parênteses um pouquinho sobre o Osvaldo Amado, né? Que ele é um grande enólogo português, ele já é mais velho, e que agora tem recebido prêmios à torta direita em todo lugar. Eu acho que é um reconhecimento ao trabalho sério que ele faz de tanto tempo. E só fazendo um outro parênteses, para quem não sabe, ele é o mentor do Alejandro Cardoso, né? O Alejandro Cardoso estagiou com ele em Portugal, e o Alejandro Cardoso sempre diz que se ele se apaixonou por fazer espumantes e tudo, foi por causa do Osvaldo Amado. Para quem não sabe, o Alejandro Cardoso é um uruguaio, enólogo radicado aqui no Brasil há muitos e muitos anos, que faz espumantes que estão sempre arrebatando entre os melhores, às vezes o melhor, né, as pontuações de vinhos aqui, tanto na revista Adega, quanto nas degustações do Descorchados, quanto no mundo inteiro. Então, é muito interessante, né? Ver um cara nasce no Uruguai, vai fazer estágio em Portugal, e depois vai produzir grandes espumantes e vinhos aqui no Brasil. É o mundo dos Globetrotters mesmo, né? É isso aí. É isso aí.
E daí a gente teve como melhor rosé, Christian, só para a gente manter o pedido de ficar entre os 30 minutos aí que eu estou monitorando. Tá indo O bem. Bussaco Reservado Rosado 2018, que, mais uma vez, é que esse vinho é um vinho incrível. Quem não provou, eu acho que é recomendável. Eles voltaram a fazer esse vinho na safra 2017, fazia 20, acho que se não me engano, 20, 30 anos que ele não era produzido, e ele voltou a ser produzido na safra anterior a essa, que foi a 2017, se não me engano, ou 2016. Agora eu não vou cravar, porque não lembro mesmo. Mas o que a No gente ano provou... passado ele já tinha brilhado muito, né? Sim, sim. E essa foi mais uma outra safra. O do ano passado a gente gostou um pouquinho mais, mas acontece que a gente tinha dado 95, esse a gente deu 94. Então, é um grande vinho do mesmo jeito, incrível. Para um vinho rosé, a qualidade... esquece da cor, é um grande vinho. Eu acho que esse que é o bacana. Para quem não Eu provou... concordo, assim, é um vinho que quebra um pouco paradigmas ou preconceitos que eu tenho de um teto de qualidade para os vinhos dessa cor, né, dos rosés, mas esse é um grande vinho e mostra isso. E eu até esqueço que é rosé. É isso aí. Estou só provocando o Eduardo, porque o Eduardo adora vinho rosé e ele quer me fazer ter o vinho rosé como um dos meus prediletos, e eu geralmente prefiro os brancos no momento de degustar os vinhos rosés. Mas, por exemplo, o Bussaco, aquele Rosemarie do Le Puy, são vinhos que estão me fazendo ter que mudar a agulha mesmo. Tondone, é verdade. Eu já estou mudando, não tem saída, mas eu vou para os grandes. É muito legal. Parabéns, Edu, pela... Esse rosé, Christian, também só dando um parênteses no negócio do rosé, porque é um dos vinhos que eu gosto, porque eu acho ele super versátil gastronomicamente. Então, é um vinho que ele consegue, às vezes, harmonizar com uma carne crua ou com pescado, e é um vinho que... E hoje em dia a gente está no mercado com muitas opções. Aí, lógico, você tem que desembolsar um pouquinho mais de dinheiro, mas daí você já entra numa gama de grandes vinhos, né? A gente enumerou aí vinhos com alma mais estruturados, que lembra até um clarete, vinhos com mais estrutura. Mas tem muitos rosés da linha Provence que estão vindo para o Brasil, espetaculares também. Só que daí tem um estilo muito mais fluido, fresco, mas tem sua virtude. E são super refinados. Esses que estão chegando, que você está lembrando, eles também têm muitas camadas, né? E complexidade, né? A gente tem que sair do básico para encontrar rosés. Só para falar dois, assim, que eu lembro de cabeça, a World Wine está trazendo uma seleção de rosés muito legais, e também do Gerard Bertrand. Agora eles estão trazendo o Top, que é o que vem com uma garrafa linda, acho que é Clos du Temple, alguma coisa assim. Isso que é muito legal. E depois também tem o Domanizotti, que a Epsi traz, e só lembrando, né, assim, de vinhos nesse estilo mais fluido e bacanas. Muito legal, Edu. Continuando aqui, voltando para Portugal, a gente melhor fortificado, a gente premiou o Taylor's Vintage Port 2018 com 96 pontos. Que legal. Esse vinho é o concurso, várias safras, mas o Quinta do Vale-Meão, que não é tradicional como Casa de Porto, ficou na cola aí, né? Não sei se você lembra. Foi. De uma outra safra, mas estava espetacular. Acho que era 2015 ou 2016, eu não lembro. E aí, são esses os premiados, Christian. E fora esses, vão ter muitas coisas para serem provadas lá no dia no evento da segunda-feira, né? No evento. E quem não conseguir ir, que não é de São Paulo e tudo mais, obviamente os ingressos já estão praticamente lotados, né? Então, pode ser que não dê para ir nessa vez, mas... e quem está fora de São Paulo, esses vinhos estão... obviamente, nas lojas especializadas aí perto de vocês, estão também nos e-commerce das importadoras. Então, você tem a oportunidade. Eu acho que o guia permite a gente ter um roadmap, um mapa, para trilhar caminhos dentro dos vinhos portugueses, descobrir coisas, conhecer coisas e confirmar também coisas. O que é interessante de ver é que Portugal tem uma... consistência muito forte. A gente costumava falar que o vinho português, na faixa entre 90 pontos e 94 pontos,
é uma das melhores lugares para você encontrar boas compras no mundo, né? Na Europa, quase certamente. Aqui tem muita coisa boa de Espanha também, né? Nessa faixa de preço. Então, a gente é feliz de ter a oportunidade de degustar esses vinhos e encontrar esses vinhos aqui no Brasil, que ainda não receberam o reconhecimento que eles merecem nos outros grandes mercados do mundo. O dia que os Estados Unidos encontrarem, está começando a encontrar os vinhos portugueses, infelizmente, esse discurso da melhor faixa de preço deve mudar. Com Mas certeza. hoje a gente tem que aproveitar que os melhores vinhos portugueses representam uma excelente opção de compra para a gente. Cristian, só rapidinho, em Fora, 20 fora uma segundos. questão de todos os estilos, né? Porque tem tanto Sim, estilo isso. E em variedades Portugal únicas. que você vai se encontrar, entendeu? Tem as uvas autóctones, os terroirs específicos. Então, se você gosta dos vinhos mais elegantes, você pode ir para o Dão com estrutura, vai para o Douro, mais opulentos, sendo bem generalista, né? Nessa definição mais frutada, você pode estar ali no Alentejo, mas a região de Lisboa está muito bacana também, tem muita coisa legal em Portugal. Só fazendo um parênteses, Cristian, rapidinho, dá tempo ainda, dá um panorama geral das regiões, só para... Legal. Assim, a gente, lógico, no Brasil, o que vem mais é Douro, né? E Minho. Alentejo. Minho também com vinho verde, sim. Mas eu digo assim, dos que foram, em termos de vinhos muito bem pontuados esse ano, a gente sempre teve vinhos do Dão bem pontuados e tudo, mas esse ano teve um incremento dos vinhos bem pontuados. Isso significa que talvez, pode ser uma hipótese de que o mercado, os importadores estão começando a olhar para o Dão com uns olhos mais atuais e está começando a chegar mais vinho do Dão no Brasil. Porque a gente teve vários vinhos com 94 pontos, foram muito bem pontuados e tal. E Bairrada teve uma subida também, mas considerável. Mas a que a gente mais teve foi o Dudão. E a gente também teve a incorporação de alguns lugares que não chegavam no Brasil ainda e estão chegando. Por exemplo, a região de Trás-os-Montes, que é uma região que está ficando super em voga, assim, no meio de sommeliers. Agora que eu tive na Decanter Wine Awards, foi um dos vinhos que ganhou prêmio também. A gente, inclusive, degustou um vinho aqui e ele foi publicado aqui, que chama Palácio das Távoras. É um vinho que vem para uma importadora pequenininha, é difícil de encontrar, mas é um começo, é um início. E a semana que vem vai ter na ProWine, né, que daí é já para pessoas do setor, vai ter, lá no estande de Portugal, vai ter a região Trás-os-Montes. Então, essa é uma da que está na minha lista para eu provar. Porque tem Portugal está com a maior representação em número de vinícolas na ProWine. Eu recebi anteontem um número fechado de vinícolas participantes. Nós vamos ter mais 900 vinícolas cravadas participando da ProWine. 900 vinícolas. Vai ser, você e o André vão ter bastante coisa para se divertir por lá durante 3 dias. O que acontece com isso que eu sempre fico chateado, porque nunca consegue fazer tudo. Mas é que nem no Cirque du Soleil, né? Tem coisas acontecendo em 3 picadeiros e você vai ter que olhar para um em cada momento. Não dá para olhar para tudo. Mas eu acho que a tendência é crescer cada vez mais, né? É verdade. Deixa eu botar um ponto. O que eu acho que deve ter acontecido, Edu, é que as grandes marcas e os grandes importadores já têm os seus vinhos do Douro e do Alentejo. Então, mas o consumidor está descobrindo, como o apaixonado por vinho e a gente está descobrindo que o Portugal é mais que isso. Então, esses importadores também estão incorporando as novas regiões, mais das outras regiões. A Mistral sempre teve... Sim, a Mistral tem um portfólio, né? Sempre teve muito... Também. Não, a Adega Alentejana também teve, mas as outras estão começando a trazer mais vinhos de outras regiões, ícones e vinhos espetaculares de outras regiões de Portugal. Então, isso só tende a fortalecer esse movimento aí que você está identificando. Muito legal você ter trazido isso. E tem uma onda de vinhos menos intervenção, naturais, ou adeptos, assim, tem começado uma onda maior, e tem alguns importadores menores que tem um portfólio mais, por exemplo, tipo a Belle Cave, que tem um portfólio super, assim, selecionado, que
que tá trazendo um produtor de Portugal super bacana da região do Dão, que eu gosto Bacana. bastante, que teve bastante prêmio, né? Que é o Casa de Qual é Mouras. o Casa Casa de de Mouras? Mouras. Legal. Edu, eu agradeço bastante pela conversa e obrigado a todos que ficaram aqui com a gente. Espero que vocês possam ler o guia e aproveitar as informações que a gente tem ali sobre os vinhos portugueses, que sejam úteis para vocês, como tem sido esse crescimento desse guia ano após ano. Só fazer uma última. A gente esse ano teve a contribuição da Silvia, que deu um upgrade aí na parte de enoturismo, que ficou super legal do guia. Deu um complemento. Da Silvia Marcela Rosa, né? Isso. Muito legal. Tá bom? Muito legal, Ficou Edu. bacana mesmo. A Silvia vai ficar feliz de você ter falado também. Mas não é isso, mas é que tá bom valeu mesmo. Pelo reconhecimento, valeu pelo reconhecimento. Até Bom, mais. pessoal, obrigado a todos e a gente se encontra na próxima. Até mais. Tchau, tchau.